Vamos lá, gente? Vamos seguir, então. Atividades agora perigosas. Agora, periculosidade. Faz a distinção da seguinte forma para você não se perder. A insalubridade é agente insalubre, nocivo. Ele vai matando o empregado aos poucos. A periculosidade é mais acentuado, pode matar você de uma vez. Olha aqui, ó. Artigo 93. São consideradas atividades ou condições perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, todo mundo já sabia, e a novidade, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, ó, inflamáveis, explosivos, energia elétrica e segurança. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E isso foi alterado há pouco tempo, ok? Então, é novidade. Põe na tela. Então, agora, energia elétrica, explosivo, segurança, tudo isso agora é agente perigoso. É atividade perigosa, tá? Cuidado em prova, hein? Questão de prova, isso. Parágrafo 1º, o adicional. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos. Questão de prova. Resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, chamada PL. Então, adicional de insalubridade, você já sabe, 40%, 20% e 10% sobre o salário mínimo. Adicional de periculosidade, 30% sobre o salário base, o salário básico, sem os acréscimos, sem as chamadas parcelas sobre salário. É só o salário contratual. Aí, a gente tinha uma exceção na súmula 191, que dizia o seguinte, que o eletricitário tinha direito adicional sobre toda a remuneração. Era assim, ó, súmula 191, na tela. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não este sobre o acréscimo de outros adicionais. Perfeito. Em relação aos eletricitários, o cálculo adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Isso caiu, porque houve alteração na lei do eletricitário. Então, acredito que na próxima reforma do TST, essa segunda parte da súmula vai ser cancelada. Então, agora não tem mais isso. Ficou mais fácil para você estudar também. Se for eletricitário, vai receber também 30% sobre o salário base. Então, todo mundo agora que fizer jus ao adicional de periculosidade vai receber 30% sobre o salário base, o salário básico. E sem os acréscimos, sem as parcelas sobre salário. Não é sobre a remuneração, é só sobre o salário base. Ok? OJ 324. É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência. Não vai ganhar adição de periculosidade quem troca uma tomadinha, não. Não. É quem trabalha com energia elétrica alta tensão. Sobe no poste. Continuando. Então, vou ler de novo. É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência, em condições de risco ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica. Ok? OJ 347 vai fazer uma equiparação aí, ó. Uma analogia, aliás. É devido ao adicional de periculosidade aos empregados cabistas. Quem são os cabistas? É o camarada da Oi, que sobe no poste para consertar o seu telefone, a sua linha telefônica. Aos empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que
no exercício de suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao trabalho exercido em contato com o sistema elétrico de potência. O camarada que sobe no poste para consertar a sua linha de telefone, ele também fica lá em volta dos fios de alta tensão. Então, ele recebe o adicional de periculosidade também, tá? Periculosidade tem muita súmula e OJ, tá? O tema inteiro já tem, agora periculosidade é o que mais tem. Súmula 364, na tela, vambora. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma, de novo, intermitente, sujeita-se a condições de risco, indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito ou, o que sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Ou seja, vai fazer jus ao adicional de periculosidade a pessoa que trabalha com atividade perigosa ou aquela que trabalha mesmo em condições intermitentes. O que é intermitente? Eu vou lá, lido com atividade perigosa, saio. Aí daqui a 2 horas eu vou lidar de novo com atividade perigosa. Volta e meia eu estou lidando com atividade perigosa. Eu vou receber o adicional. Agora, se eu só passo pelo local, vamos imaginar que para eu ir para minha sala, eu passo pela atividade perigosa, só passo por ela. Eu vou receber adicional? Não, não vou, porque o tempo é extremamente reduzido, tá? Súmula 364. 361, mais uma. O trabalho exercido. Eu vou esgotar o tema com vocês. Estamos fechando. Imagina a gente está encurralando agora o examinador. Pode mandar, examinador, que eu estou pronto para responder qualquer coisa. Vamos lá. O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregador a receber a adição de periculosidade de forma integral. É o que eu acabei de falar. Porque a lei 7.369 de 85 não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. O adicional de periculosidade não tem nenhuma proporção. Ah, se você ficar tantas horas com atividade perigosa, você ganha X. Se você fica só 5 horas, você ganha Y. Não. Se você lida com a atividade, você vai receber o adicional, mesmo que de forma intermitente. Leve a palavrinha para a prova. Agora, se você só passa pelo lugar, é rápido, você não ganha. Súmula 39. Essa é boa, hein, para cair em prova. Os empregados que operam bomba de gasolina, o frentista, né, tem direito sim ao adicional de periculosidade. Súmula 132. O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, óbvio, integra o cálculo de indenização de horas extras. De indenização de horas extras. Integra tudo, né? Durante o tempo que você recebe. Só não tem direito adquirido. 2. Durante as horas de sobreaviso. O que é sobreaviso? O empregado está em casa aguardando o chamado do empregador. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Se você está em casa de pijaminha aguardando o chamado do empregador, você não recebe nessas horas de sobreaviso, que você trabalha em casa, sei lá o que for, você não recebe o adicional de periculosidade. Você, nesse momento, não está lidando com atividade perigosa. OJ 385, mais, vamos embora, é muita. É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado, que desenvolve suas atividades em edifício, construção. Olha só, antes de eu ler, você vai se embolar, preste atenção aqui no desenho. Está aqui o prédio onde eu trabalho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. No quinto andar, tem lá tanques inflamáveis, tem atividade perigosa aqui. Aqui tem perigo. Quem trabalha no quinto andar recebe adicional? Recebe. E quem trabalha no quarto, no terceiro, no segundo e no primeiro? No primeiro fica lá o porteiro, que eu passo todos os dias e cumprimento ele, vou almoçar, cumprimento ele, e ele fica lá. No primeiro andar. Quem trabalha no quinto andar recebe adicional. E quem trabalha no quarto, no terceiro, no segundo e no primeiro andar recebe? Recebe. Ué, professor, como assim? Como assim?
tem que conhecer para a prova súmulas e OJs. Põe na tela, cheia. OJ 385 da SDI 1 do TST. É devido pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, construção vertical, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical. Se aquilo explodir, não é só os empregados do quinto andar que vão por água abaixo, não. Eu que sou do primeiro andar também vou por água abaixo. Tá bom? Por água abaixo? Não, por fogo abaixo, né? Na verdade. Artigo 9.3. O empregado pode receber, pergunta, olha aqui pro titio, o adicional de insalubridade e periculosidade? Ele faz jus aos dois. Infelizmente, não. É uma aberração o que o legislador fez aqui. Crítica aqui é maciça, tá? Se o empregado atua com uma atividade insalubre e perigosa, isso pode acontecer. Ele só ganha um adicional. Ele vai optar qual dos dois? Ele teria que ganhar os dois. Só ganha um. Artigo 9.3, absurdo, da CLT. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, lhe seja devido. Ok? Artigo 9.5, já comentei um pouquinho com você. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia, a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrado no Ministério do Trabalho. Quem vai fazer a perícia? Médico ou engenheiro do trabalho. Não existe nenhuma obrigatoriedade daquela atividade ser engenheiro e daquela médico. Tanto faz. A empresa está fechada. Fechou. Como que o perito vai fazer o laudo pericial do adicional de periculosidade? Ou até de insalubridade? Fechou a empresa. Não vou receber o adicional então? Claro que vai. A regra é a perícia, ok. Mas não tem como fazer, a empresa está fechada. Se você entrar lá não tem ninguém, só rato. Nessa hipótese, você pode lidar com qualquer outro meio de prova em direito admitido. OJ 278 na tela. A realização da perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. Ok? Artigo 9.7. Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devendo conter no rótulo sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional. Então, qualquer material ou substância que tenha atividade perigosa tem que descrever isso na caixa e tem que ter esse símbolo aí, ó, que é a padronização internacional, que é a caveirinha, é o seu Madruga. Tem que ter isso aí, tá bom? Vamos treinar? Vamos lá, então. O trabalho em condições de periculosidade, atenção que ele está pedindo, hein? Assegura ao empregado um adicional sobre o salário sem os acréscimos resultantes das gratificações, prêmios ou participações no lucro da empresa. O percentual do adicional de periculosidade é 40, 30, 10, 50 ou 20. Gabarito, letra B de bola. Você gritou daí que eu ouvi. 2. Rapidinho, hein? Tem muita coisa para ver ainda. Em relação às atividades insalubres ou perigosas, é correto afirmar que... Vamos corrigir aqui que está errado, ó. É correto. Aqui é tudo ao vivo, hein? É correto afirmar que... Letra A. O trabalho em condições perigosas assegura ao empregado um adicional de 20% sobre o salário base. Certo ou errado? Periculosidade é 20%? Não, 30%. B. O trabalho em condições insalubres assegura ao empregado um adicional de 10, 30 e 40. Errado. 10, 20 e 40 sobre o salário mínimo. C.
o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade. Parece ser muito boa, mas eu marco a bolinha, a famosa bolinha, e vou para D. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia, sendo a de insalubridade realizada por médico do trabalho e a periculosidade por engenheiro. Errado, não existe distinção, é médico ou engenheiro do trabalho, e quem vai fazer pouco importa, não tem essa distinção. Letra E, o empregado que trabalha em condições perigosas e insalubres receberá ao mesmo tempo os dois adicionais? Infelizmente não, ele só recebe de periculosidade ou de insalubridade, confirmando o gabarito, letra C de casa. Próxima questão, 2013, CESP-UNB. A eliminação da insalubridade devido à adoção de medidas gerais de proteção não exclui a percepção do adicional de insalubridade, pois uma vez concedido esse adicional, incorpora-se ao salário do empregado, não existe direito adquirido à percepção de salário, de adicional de insalubridade ou periculosidade. Eles são chamados pela doutrina de salário-condição. Cessado o motivo, cessado o adicional. 4. Mário é empregado em um posto de combustíveis, exercendo as funções de frentista de abastecimento de veículos. Já lemos, hein? A jurisprudência. Atua em contato permanente com produtos inflamáveis e explosivos em condições de risco acentuado. Nesta situação, nos termos da CLT, Mário exerce seu trabalho em atividade considerada. Ele opera bomba de gasolina, ok? A. Perigosa, sendo-lhe assegurado um adicional de 40%, 20% e 10%. É esse a adicional de periculosidade? 40, 20, 10? Não. Isso é para insalubridade. B. Penosa? Não. Penosa nem regulamentada foi? C. Insalubre? Insalubre, não. D. Perigosa? Sim. Sendo-lhe assegurado um adicional de 30% sobre o salário base? Parece que é correta. Deixa eu ver a D, a E. Insalubre? Insalubre, não. Gabarito, letra D de dado. Rodou o tema. Greve. Lei 7783 de 89. Pode vir a ser cobrado sim numa prova. Então, se tiver o edital, lê a lei de greve, que é tranquila. Vamos falar das peculiaridades, das coisas mais importantes. O que é greve? É a paralisação temporária do trabalho pelos empregados com o objetivo de atender às reivindicações da categoria ou mesmo a fixação de melhores condições de trabalho. Greve é uma represália, é uma pressão que faz os empregados para que o empregador atenda a uma condição específica ou melhorias da categoria. A situação está péssima, vamos melhorar, vamos ter aumento de salário, vamos ter diminuição de jornada, a gente quer, sei lá, condições especiais, melhores de trabalho. Observa uma coisa aqui. Isso não vai cair na sua prova, não, mas eu vou falar. Pra você não falar errado na rua. Não existe greve ilegal. Nenhuma greve é ilegal. Por quê? Porque eu já tenho uma lei de greve. Então tem previsão legal. Não existe greve ilegal. Agora, o que a greve pode ser é abusiva. Abusiva. Ilegal, não. Questão de prova. Comunicação da greve. Isso cai que é uma maravilha. O sindicato patronal na tela e a empresa interessada serão avisados da greve com antecedência mínima de 48 horas. Pense numa coisa que despenca em prova. 48 horas das atividades comuns. Tem que ter essa comunicação. Se a atividade for uma atividade essencial, daqui a pouco você vai conhecer o que é atividade essencial, a comunicação ocorrerá com antecedência mínima de 72 horas. Então, resumindo, que é questão de prova, greve em atividade comum tem que ter uma ampla comunicação para a população, para o empregador. O sindicato comunica com antecedência de 48 horas. Se for greve numa atividade essencial,
A comunicação tem que acontecer com antecedência mínima de 72 horas. Tudo bem? E quais são as atividades essenciais? Porque isso cai em prova também. Artigo 10 da Lei da Greve. São considerados serviços ou atividades essenciais. 1. Vamos lá, decoreba, hein? Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, decoreba, galera, vambora, não tem jeito. Telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo, compensação bancária. Aí tem que saber. Pega o artigo 10 e engole, manda para dentro. Quais são os direitos dos grevistas? Artigo 6º. Tudo da lei de greve, tá, gente? São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos. 1. O emprego de meios pacíficos, tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. Você pode ficar num carro de som chamando, companheiro, vem aderir. O último que chamou o pessoal de companheiro deu no que deu, né? Companheiro, venha participar da nossa greve, não sei o que lá. Isso eu posso fazer. São meios pacíficos. 2. Arrecadação de fundos e a livre divulgação de movimento. Pode? Pode, é direito. Parágrafo 1º, aqui sim. Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados ou empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem. Não pode o empregado proibir a entrada dos outros na empresa. Os famosos piquetes, né? Não pode fazer isso. Não vai entrar. Se entrar, vai quebrar todo mundo. Não pode. Como o empregador também não pode usar meios, subterfúgios, para tentar minguar com a greve. Não pode. Previsão em lei. Parágrafo 2º. É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Olha, quem não comparecer amanhã, estou sabendo que vai ter uma greve aí na empresa, sou empregador. Quem não comparecer amanhã, eu acho que vou colocar outras pessoas no lugar, vou dispensar quando acabar a greve. Pode fazer isso não. Pode pensar, né? Fazer não. Parágrafo 3º. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho, nem causar ameaça ou dano à propriedade ou à pessoa. Também já falei. Quem quer entrar, você deixa entrar. Você não pode impedir ninguém de entrar na empresa e não pode quebrar a empresa também, tá, gente? Bom, agora preste atenção aqui. Tá lá no meio da greve. Aí um grupo fala assim no microfone todo mundo. Pessoal, o empregador não vai resolver nada. Ele quer mais é que a gente se dane. Vamos invadir a empresa, então vamos quebrar tudo, até ele liberar o que a gente quer, até ele dar o aumento, dar melhores condições. Vamos entrar e invadir a empresa, todo mundo, vambora! Aí todo mundo invade a empresa. Beleza. O empregador precisa retomar a atividade. Aquela empresa é dele. A propriedade dele foi esbulhada. Ele precisa ajuizar uma ação de reintegração de posse, não é isso? Sim, é isso. Aí eu te pergunto, ele vai fazer isso onde? Essa ação possessória vai correr perante a Justiça Comum Estadual ou perante a Justiça do Trabalho? Aí você parou e pensou, Justiça do Trabalho, cuidando de ação possessória? Sim, senhor. Súmula vinculante número 23 do Supremo Tribunal Federal. Põe na tela em caixa alta. A Justiça do Trabalho é competente, está em caixa alta, ó, para processar e julgar o quê? Ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores, obviamente, da iniciativa privada.
tá? Se for estatutário, que é o seu caso, aí vai lá para a Justiça Federal. Greve é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho, já falamos sobre isso. Se os sindicatos conseguirem chegar a um acordo com o empregador, que os empregados voltam a trabalhar e eles vão receber o salário do período parado, aí converte em interrupção. Mas para a prova é a regra. Greve é uma das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Sem trabalho, sem salário. Artigo 9º da Lei de Greve, é vedado ao empregador, durante a greve, contratar empregado para substituir os grevistas, mas manterá a equipe de empregados em certas situações. Observa, durante a deflagração da greve, o empregador não pode abrir contratação externa, não. Ele não pode contratar novos empregados. Agora, o que ele pode fazer é o seguinte, ele pode chegar a um acordo com o sindicato, tem que chegar a esse acordo, e manter equipes de trabalho. Eu preciso do número de trabalhadores para ficar na empresa. Porque se parar determinada atividade, isso vai acarretar um prejuízo absurdo que eu vou falir, eu vou quebrar. E eu acho que não é isso que os empregados também querem. Senão como é que eles vão ser atendidos se o empregador quebrar, tá? Então pode ter equipes de trabalho. Se o sindicato não chegar a um acordo com o empregador para manter equipes de trabalho, essa sim seria a única possibilidade do empregador buscar essa mão de obra externa. Artigo 14, ó. Constitui abuso dos direitos de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Então, ó, se teve a greve, chegou a acordo, ou não chegou a acordo, entrou com dissídio coletivo de greve, aí a Justiça do Trabalho proferiu a sentença normativa, posso continuar em greve? Claro que não, aí é abuso do direito. Aí é o que eu digo, aí vai ser uma greve abusiva, não ilegal. Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, não constitui abuso do exercício do direito de greve. Quando que não vai ser abuso, mesmo tendo a negociação coletiva? Quando tenha por objetivo exigir o cumprimento da cláusula ou condição. Celebramos o acordo ou convenção ou tem a sentença normativa, mas o empregador não cumpriu. Se ele não cumpriu, permaneço em greve. 2. Seja motivada pela superveniência de fatos novos ou acontecimentos imprevistos que modifiquem substancialmente a relação de trabalho. Aconteceu um fato novo no curso da greve. A gente fez o acordo, ou tem a sentença normativa, mas apareceu um dado novo e não vem sendo cumprido. Aí eu posso me manter em greve. Tá? Observação importante para você aí da Constituição no artigo 114, parágrafo 3º. O Ministério Público do Trabalho, no caso de greve, não é qualquer greve não, hein? É em atividade essencial, e você já sabe o que é atividade essencial, artigo 10 da Lei de Greve, com possibilidade de lesão ao interesse público, poderá ajuizar dissídio coletivo de greve, tá? Competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito, tá? Artigo 17, fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa de quem? Do empregador. Ou seja, gente, empregador não pode fazer greve, claro, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados, é o chamado lockout. Há uma questãozinha aí para você. Só coloquei uma? Por que essa questão está fora, hein? Vamos ver, a gente resolve. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação de serviços indispensáveis ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, nos termos da lei que assegura o exercício dos direitos de greve. Não são considerados serviços ou atividades essenciais. Já engoli o artigo 10, então eu respondo. Assistência médica hospitalar, o que não é? Ele quer o não, ó. Não são consideradas. Então vamos lá. Assistência médica hospitalar, atividades escolares de ensino fundamental, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos, materiais nucleares, compensações bancárias, claro, letra B está fora. Vamos lá. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados,
de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Nos termos da lei que assegura esses direitos de greve, não são considerados serviços ou atividades essenciais. Já engoliu o artigo 10. Assistência médica hospitalar atividades escolares de ensino fundamental, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, compensação bancária, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. Com certeza, gabarito, letra B de bola. Próximo. Se após frustrada a negociação coletiva, a Assembleia Geral de determinada categoria de empregados de uma empresa de processamento de dados ligados a serviços essenciais decidir paralisar temporária e coletivamente o trabalho, a entidade sindical ou os trabalhadores terão de comunicar a decisão dos empregados e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas, certinho, porque é atividade essencial. Se fosse atividade comum, 48 horas. 3. O chamado lockout, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, significa paralisação do trabalho ordenada pelo próprio empregador? Certíssimo, isso é vedado. Ok? Te espero no próximo bloco.